Muito bem, meus amigos. Vamos aqui dar sequência nos nossos trabalhos de hoje, atualizando a novela Donovan Mitchell. A novela Donovan Mitchell promete ser uma das principais novelas dessa off-season. Ele é elegível para uma extensão máxima com o Cleveland Cavaliers. Só que durante toda a temporada, né, surgiram rumores de que ele não estaria tão afim de renovar com o Cavaliers, de que ele gostaria de explorar o seu mercado no futuro, que ele não, né, estaria tão fechado assim com o Cavs. O próprio Brian Windhorst, da ESPN, falou durante a temporada que o Cavaliers deveria trocar o Donovan Mitchell o mais rápido possível para não perder ele de graça e tudo. E aí, cara, depois de mais uma eliminação do Cavs, os rumores, né, voltaram à tona. Nessa semana já saiu muita coisa sobre o futuro do Donovan Mitchell. Eu já comentei sobre algumas dessas notícias que saíram. E aí, nesse vídeo, eu vou dar uma geralzona em tudo que saiu de ontem para hoje, né? Porque saiu muitas coisinhas sobre essa questão do Donovan Mitchell. E aí, nesse vídeo, eu vou fazer meio que um apanhado geral e vou dar os meus pitacos sobre cada uma das informações. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e vamos embora. Vamos começar essa atualização. Eu vou usar aqui os posts do Pisou na Linha e do Coast to Coast, tá? Essas duas páginas que são ótimas páginas do Twitter postaram, né, informações, né, repostaram, na verdade, né, algumas informações sobre o Mitchell, então vou usar aqui a postagem, né, aqui das páginas para facilitar aqui o trabalho, tá bom? Vamos lá, começando aqui com essa postagem do Pisou na Linha, que trouxe aqui, né, algumas informações do Uji e do nosso querido Evan Damarel, né? O Damarel que foi quem falou ontem sobre a possibilidade do Darius Garland parar no Minnesota Timberwolves. Se você não assistiu esse vídeo, assista, tá aí no canal. Vamos lá, começando. Os boatos sobre o status de mercado do astro do Cavaliers não tardaram a sair depois da eliminação para os Celtics. Os primeiros indícios pessoais do astro, porém, foram positivos para Cleveland. Mitchell fez um tweet ironizando uma informação de que ele estava insatisfeito com o vestiário da franquia e alguns companheiros. Antes do jogo entre Nuggets e Timberwolves de ontem, o Uji, né, o nosso querido Adrian Wojnarowski, informou que Mitchell lhe disse que está satisfeito em Cleveland e que a eliminação não deixou frustrado, mas sim ainda mais motivado para seguir competindo pela equipe. Essa aqui é uma informação importante, porque ela meio que desmente, ela totalmente desmente aqueles rumores de que o Mitchell estaria insatisfeito, né? Segundo ele mesmo, ele falou para o Uji, ele está satisfeito e ele não pensa em sair por conta da eliminação. Na verdade, a eliminação teria o motivado ainda mais, ele estaria focado em dar a volta por cima na próxima temporada e tudo mais. E aí, para corroborar com essa informação do Uji, aqui o Coast to Coast repostou essa informação da Cavaliers Nation, né? Que falou que, apesar do assédio de outras equipes com promessas de salários e equipes ao redor, o status de Donovan Mitchell hoje é mais para ficar em Cleveland do que sair. E se ficar, o Cavaliers não deve medir esforços para melhorar o elenco ao redor. Então temos aqui uma outra fonte falando que o Donovan Mitchell ele quer ficar, que hoje é mais provável que ele fique do que vá embora do Cavs, o que é uma notícia maravilhosa para o torcedor do Cavaliers, né? Porque se o Cavaliers, se o torcedor do Cavaliers sonha com disputa por título, alguma coisa, tem esse sonho de disputar o título de novo, precisa ter o Donovan Mitchell. Né? A verdade é essa. O Donovan Mitchell, ele é o franchise player do Cavaliers, ele é de longe o melhor jogador do time, é um cara com uma experiência absurda de playoffs, é um cara que eu acho que nunca ficou fora dos playoffs, desde que ele chegou na liga, e é um astro,
né? Um dos melhores jogadores da liga, um dos melhores da posição e tudo. Então, se o torcedor do Cavs sonha com título, ou sonha em pelo menos voltar a brigar pelo título, a permanência do Donovan Mitchell é crucial para isso. Então, saber que ele quer ficar é algo excelente. A questão agora é ele assinar logo essa extensão. Né? Ele pode assinar uma extensão de 208,5 milhões de dólares, uma extensão máxima, e aí é ele assinar. Mas eu acho que ele não vai assinar nada agora. Tá? Eu acho que se for assinar, quando for assinar, ao que tudo indica, né? Parece que não é mais questão de se, questão de quando, vai ser na off-season. Então, mas assim, falta assinar? Falta assinar. Mas se ele tá com o desejo de ficar, entendeu? Eu acho que o torcedor pode ficar um pouquinho mais tranquilo. Agora, quem não deve estar feliz em saber disso é o Darius Garland, porque vocês devem se lembrar, né, que saiu a informação do... Acho que foi até o próprio... O Damarel falou também, mas eu acho que o primeiro a falar foi o Charania. Foi o Charania. Não, foi o Charania, com certeza. O Charania soltou essa informação logo após a eliminação contra o Celtics. Saiu a informação de que se o Cavs ficar com o Mitchell, renovar com o Mitchell, o agente do Garland vai pedir para o Cavaliers trocar o jogador. Né, que o Garland não ficaria se o Mitchell ficar. Então, essa informação de que o Mitchell não planeja sair do Cavaliers agora, né, pode ser aí um indício de que o Garland tá de saída. Mas, como eu falei ontem, velho, e falei antes de ontem também, assim, velho, assim, não tem como ter dúvidas em relação a Donovan Mitchell ou Darius Garland. Assim, não tem como ter dúvidas sobre isso. Se for para escolher um, tem que escolher o Donovan Mitchell, gente. Não existe escolher o Darius Garland antes do Donovan Mitchell. Não tem como priorizar o Garland ao invés do Donovan Mitchell, gente. O Donovan Mitchell, ele te faz estar mais perto de uma disputa de título do que o Garland. Deixando claro que eu acho que o Cavaliers está bem longe de brigar por título, tá? Mas o Donovan Mitchell ele te deixa mais perto disso do que o Darius Garland. O Donovan Mitchell é um franchise player. Ele é uma superestrela. O Darius Garland não é isso. Ele é um muito bom jogador. Um armador acima da média, um cara jovem que teria lugar em vários times da NBA. Minnesota, San Antonio, Phoenix, teria espaço em todos esses times. Em todos esses times. Entendeu? Oklahoma, se quiser, pode chegar junto, que a gente aceita também, a gente te abraça. Ele tem muito mercado. Então, assim, não tem como ter dúvidas aqui. Se for para escolher entre um, o Cavaliers tem e vai escolher o Donovan Mitchell. Não tem a menor sombra de dúvidas disso. Tá bom? Então, é isso. Mitchell quer ficar. Acredito eu que ele deve assinar essa extensão. Lembrando que ele não precisa assinar essa extensão agora. Ele assina se ele quiser, porque ele tem 1 ano de contrato garantido e tem uma player option. Tá? Então, se ele quiser deixar para assinar essa extensão quando terminar o contrato dessa próxima temporada, né, ele pode, tá? Ele pode. Mas, se ele for ficar, ele deve assinar essa extensão. Ele deve assinar essa extensão. E aí, né, tem aqui a informação do Damarel, de que caso ele não aceite a extensão e se torne um nome disponível no mercado, o Mitchell vai chamar a atenção das seguintes franquias: Lakers, Miami, Brooklyn e Houston e Memphis seriam equipes, né, meio que abaixo do radar, né, seriam underdogs nessa disputa pelo Donovan Mitchell. E esse aqui é um ponto importante também. Né? Eu estou falando aqui que ele deve assinar e tudo, se ele quiser ficar, ele vai assinar, mas aquilo, se por acaso, e eu falei isso ontem, se por acaso chegar na hora da negociação e o Mitchell falar, cara, eu quero ficar, mas sei lá, não sei se eu quero estender agora e tudo,
Eu acho que o Cavaliers tem que explorar o mercado dele, tá? Se o Mitchell quiser mesmo ficar, ele tem que assinar essa extensão, tá? Ele tem que assinar essa extensão. Porque é um risco muito grande para o Cavaliers manter o Donovan Mitchell com só 1 ano de contrato garantido. Entendeu? Eu tô um pouco mais otimista em relação à permanência do Mitchell, mas tudo vai depender dele assinar essa extensão. Se ele não assinar essa extensão, se ele não quiser assinar, se eu sou o Cavs, eu jogo ele no mercado. Para não correr o risco de perder o cara de graça. Porque seria uma burrice da diretoria perder um jogador como o Donovan Mitchell de graça. Ainda mais considerando o que pagou para ter ele. O que pagou para tirar ele do Jazz. Então, esse aqui é um ponto importantíssimo. Ele precisa assinar essa extensão. Tá? Precisa assinar essa extensão. O Cavaliers tem que insistir. Tem que insistir. É muito legal, é muito bonito ele falar que quer ficar, que ele não tá frustrado. Beleza. É um bom sinal para a torcida, mas ele tem que assinar logo essa extensão, irmão. Tem que assinar, porque eu jamais manteria o Donovan Mitchell com só 1 ano de contrato garantido. Não dá para correr esse risco, tá bom? Então, isso aqui é importante. E aí, sobre os times que teriam interesse, Lakers, Miami e Brooklyn. Todo mundo já sabe, né? Já é um interesse antigo, né? Desses 3, o que eu acho que mais tem ativos talvez fosse o Lakers, pelas 3 escolhas de primeira rodada que tem. Eu acho que o Lakers. E aí, sobre Houston e Memphis, eu acho que é bem difícil, tá? E se eu fosse os 2 times, eu nem faria um investimento desse calibre. Principalmente o Houston. Eu acho que não é hora do Houston queimar a etapa. O Houston já está muito bem posicionado para brigar por playoff no próximo ano e para, né, se tornar um time recorrente, voltar a ser um time recorrente em playoff. Então eu não faria um movimento tão agressivo assim. E o Memphis eu acho que não precisa ainda, porque para a próxima temporada o Memphis vai estar muito bem posicionado para brigar forte no Oeste. Então eu, se fosse Houston e Memphis, dava uma segurada nesses assets, tá? Ou faria algumas movimentações pontuais, igual o Houston tem a terceira escolha geral, o draft. Tentaria juntar ali por um, sei lá, por um Lauri Markkanen. Entendeu? Não o Donovan Mitchell. Que aí vai exigir muito mais ativos. Entendeu o que eu quero dizer? Acho que deu para entender. Mas enfim, em resumo, foi isso que saiu. Mitchell falou que quer ficar para o UJ, falou que não está frustrado, mas ele precisa assinar essa extensão. Se não assinar, tem equipes de olho e, na minha visão, se ele não assinar essa extensão, se ele meio que não for ponta firme na hora da negociação, se eu sou o Cavs, eu boto ele no mercado. Porque ficar com ele só com 1 aninho de contrato é fria. Mas é isso, gente. Foi isso que saiu. Quis aqui dar uma atualizada aí na novela. Qual que é a sua opinião sobre essas informações? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.